seja muito bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje. Corre lá então, pega a tua xícara de café e que nós vamos estar agora nesse momento tomando um café junto com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor vai estar nos servindo nessa mesa, que é uma mesa espiritual. Tanto como nós devemos buscar um alimento para o nosso corpo físico, tão e quão importante ou ainda maior é nós termos um alimento espiritual, tomarmos de uma bebida espiritual. Se nós nos alimentamos, queridos, com uma comida no nosso corpo físico, com uma bebida para o corpo físico, o que isso faz? Com que o nosso corpo físico tenha mais força, com que a gente consiga viver bem e se sinta bem. Todo o nosso corpo vai ter uma funcionabilidade boa. E para isso, o nosso corpo, para se manter em pé, o nosso corpo ele precisa de alimento. Sem alimento, uma pessoa que fica muito tempo sem comer e sem beber, ela acaba se enfraquecendo tanto o corpo físico, que se ela continuar sem comer, ela vai perder nutrientes, ela vai perder vitaminas e ela vai chegando ao ponto que alguns órgãos até mesmo vão parar de funcionar por falta desses nutrientes no corpo, e essa pessoa pode vir até mesmo a falecer. A mesma coisa acontece com o nosso corpo espiritual. Nós também, seres humanos, temos um corpo espiritual, e esse corpo espiritual precisa ser alimentado também por coisas espirituais. Quanto mais nós alimentamos o nosso corpo espiritual, mais forte no espírito nós estamos, mais nós vamos ter revelações de Deus, mais nós seremos usados por Deus, mais nós vamos ter uma oração eficaz, mais intimidade nós vamos ter com Deus, mais ainda nós vamos compreender, entender o que a Escritura Sagrada quer dizer sobre Deus, vamos ter revelações profundas dentro da palavra de Deus. Agora, se nós não alimentarmos o nosso corpo espiritual com uma comida espiritual, que é o jejum, que é a oração, que é a renúncia, que é o devocional, que é estar imerso na palavra de Deus, que é o adorar a Deus, é ter um espírito de oração. Se nós não estivermos constantemente adorando, meditando na palavra, né? Meditar é o que a gente faz aqui no devocional, esmiuçar aquele versículo, aquela palavra, entender a profundidade dele, é entender o que Deus deseja falar comigo sobre esta palavra, qual é a direção que Deus está me trazendo nessa palavra, como Deus está me orientando dentro dela, como que Deus está me direcionando, o que Deus deseja de mim sobre essa palavra. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, ele também vai passar pela morte. Ele vai passar por uma morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus e do homem. É quando o homem ele está vivo carnalmente, mas morto espiritualmente. Ele não está mais na presença de Deus. Houve uma ruptura e ele está separado de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com a morte espiritual. Por isso, a gente faz aqui todos os dias esse café com Jesus de manhã, chamando a presença do Espírito Santo para buscar uma revelação. O que você está fazendo? Alimentando o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser alimentado pelo Senhor. Eu quero orar com você antes de iniciar, chamando a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que nós chamamos sobre esse devocional Café com Jesus a presença do Espírito Santo de Deus e do grande Yahvé, Yeshua HaMashiach. Vem agora nesta live, traz-nos, Espírito Santo, as revelações escondidas que estão na Tua Palavra, os tesouros escondidos da Tua Palavra. Revela-nos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco nessa manhã. Nós estamos disponíveis, nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz e a seguir também a Tua direção para a nossa vida, para o dia de hoje, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, revela-te a nós nesta manhã. Tu és o convidado de honra para esse Café com Jesus. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero ler com você. O nosso capítulo de meditação hoje vai estar em Provérbios 2, versículo 7. Tem uma palavra forte de cura, uma palavra de cura que diz assim: não fique pensando que você é sábio, tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Olha o versículo 6.
pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Olha a chave que a palavra de Deus está nos dando hoje e que é uma chave que vai trazer cura. Se você está doente emocionalmente, se você carrega feridas na sua alma, se você está enfermo, essa é uma palavra, é uma receita de Deus para cura. Quando a gente vai no médico, não é verdade? A gente vai lá, tá com uma dor de garganta, tá com algum tipo de problema. O que o médico vai fazer? Você vai, consulta, ouve o médico. E como que você sai lá do consultório? Com uma receita. Você vai carregar uma receita nas suas mãos, você vai lá e vai comprar o remédio e toma direitinho. Aí o médico diz assim, de 8 em 8 horas você tem que tomar. Você sabe que você só vai ficar curado daquela dor de garganta se você fizer o tratamento até o final. Você não pode interromper o ciclo. Você não pode interromper o tratamento. Outra coisa que o Espírito Santo está dizendo, só o médico que é especializado nesse tipo de enfermidade, o médico que cursou uma faculdade que é especializado em doenças, só ele tem a receita. Se você for numa farmácia com a receita de qualquer outra pessoa que não tenha o carimbo testificando que ela é formada, que ela foi habilitada na medicina para dar esse tipo de remédio para você, você vai entregar uma receita, eles não vão vender o remédio. Por quê? Porque não vai fazer efeito para você. Pelo contrário, um remédio errado pode causar a morte de alguém. Um remédio errado pode piorar a doença e a enfermidade de alguém. Por isso, nós temos que ter muito cuidado ao ouvirmos muitas palavras de pessoas daqui e dali que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Essas palavras, elas não vão trazer cura, mas elas podem trazer doença, elas podem trazer enfermidade. Amém, queridos? Aqui a palavra de Deus, ela vai trazer uma receita. Tudo aquilo que você precisa e que nós ouvimos na palavra de Deus, ela é carregada de uma receita, porque Deus vai dizer assim, olha, vou curar você, mas você tem que fazer assim, assim, assado. Existe um princípio que você tem que viver e tem que cumprir. O que é o princípio que Deus estabeleceu? Ele é o médico dos médicos. Ele é o dono da nossa vida. Shalom, João Lucas, graça e paz. Ele é o médico. É ele quem tem a receita. Ele tem uma receita para resolver o problema do teu casamento. Ele tem uma receita para resolver o teu problema financeiro. Ele tem uma receita para curar as tuas feridas emocionais. Ele tem uma receita para curar a sua vida sentimental, a sua ansiedade, o seu medo. Ele tem uma receita na sua palavra para cada tipo de coisa. E nós precisamos o quê? Cumprir. Eu preciso tomar o remédio. E o remédio sempre é uma ação e uma atitude que vem de mim. O médico não entrega a receita para você? E você é curado só por trazer para casa a receita? Não. Se você colocar a receita do médico no bolso e você se esquecer dela no seu bolso, lava a roupa na máquina de lavar e a receita se despedaçou. Você trouxe a receita. Sabe que tem que tomar amoxicilina. Não tomou, esqueceu da receita. Você vai ser curado da garganta? Não. Assim, a sua situação vai continuar e tende a piorar. Então, de nada adianta você ter a receita, que é a palavra de Deus, conhecer a palavra, ter ela nas suas mãos, carregar essa receita aqui nas suas mãos e não viver de acordo com ela. Não vai surtir efeito nenhum. Ah, pastora, mas eu tô orando e nada acontece. Tudo bem, você está orando, você está indo no médico, significa que você está fazendo a sua consulta, está indo lá para o médico, dizendo, Deus, eu preciso disso, essa situação, preciso de uma solução, isso aqui tem me ferido, me machucado, eu preciso, Senhor, que o Senhor entre agora, Senhor Deus, em providência dentro dessa situação que eu tanto preciso. Aí Deus, você vai para a palavra e Deus vai responder você. Ou vai responder você através da sua oração, dizendo, olha filha, você precisa se posicionar desta maneira. Você precisa perdoar para que você venha ser curado disso. Você precisa suportar. Você precisa liberar perdão para essa pessoa. Ou você precisa pedir perdão, você precisa renunciar, você precisa jejuar mais para conseguir passar e vencer esse tipo de situação. Ou o Senhor vai dizer, você precisa colocar as armaduras de Deus e ir para a guerra, você precisa lutar para vencer. Deus, ele vai dar uma receita.
Mas se eu pegar essa receita, me esquecer e sair dali e não cumprir com o princípio e não fazer a parte que cabe a mim, você vai continuar nessa luta. Você vai continuar doente, você vai continuar com esse problema. E aí não é porque o médico não deu receita, é porque você não fez a sua parte em tomar o remédio. Aqui diz assim: não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada do que é errado. Ele está dizendo, não fique achando, tendo o seu coração cheio de orgulho, achando que você é melhor do que os outros, achando que você já tem uma sabedoria terrena. A sabedoria verdadeira que vai mudar a nossa vida e vai nortear a nossa vida é a sabedoria que vem de Deus. É uma sabedoria que vem do alto. Não trata-se de uma sabedoria humana, mas tem pessoas que têm uma sabedoria humana. Aí ela tem tanto conhecimento, né? Na área que ela trabalha, ela buscou, ela tem curso, ela tem todo o entendimento. E aí ela se acha melhor. Ela acha que ela não precisa de Deus. Eu já tenho toda uma teologia, eu já tenho cursos na área da minha empresa, então a minha empresa não tem como falir, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou o detentor de todo o conhecimento. Mas é um conhecimento terreno, pode até ter um pouco de sabedoria, mas é uma sabedoria terrena. E a sabedoria que muda a nossa vida e que faz efeito, que traz crescimento, é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria está sempre atrelada ao conhecimento. O conhecimento é aquilo que eu adquiro sobre Deus. O conhecimento é o quanto eu conheço a palavra de Deus. Ou conhecimento na sua área aí particular é o quanto você conhece do trabalho que você faz, o quanto você tem conhecimento desse trabalho que você está tendo, você que tem a sua empresa. Mas sozinho o conhecimento não vai te fazer ter vitória. Só o conhecimento que eu tenho sobre a palavra de Deus não vai me fazer sair vitorioso. Eu preciso da sabedoria. A sabedoria é aquilo que me faz aplicar o conhecimento na minha vida. Aí existe o tipo de pessoa, ela tem tanto conhecimento sobre a palavra de Deus, tanto conhecimento, mas quando ela precisa, ela não sabe aplicar. Ela não aplica o conhecimento. A pessoa sabe como, mediante a palavra de Deus, ela tem um curso, ela tem uma aplicação aqui, com base aqui no Espírito Santo de Deus, de como restaurar completamente um casamento. De como ter uma família unida, com um elo em Cristo Jesus, de como ter uma família abençoada. A pessoa tem todo o conhecimento, que ela deve tratar bem a sua esposa, ela tem o conhecimento de que o casamento dela, o elo maior, precisa ser Cristo, ela tem o conhecimento de como tratar os filhos, de que ela tem que amar, perdoar a sua esposa, cuidar bem da sua esposa, ela tem todo o conhecimento, mas ela não tem sabedoria. Então, quando ela precisar usar esse conhecimento no casamento, ela não consegue. Ela tem o conhecimento e está com o casamento destruído. Por quê? Porque não tem sabedoria. Ela não sabe aplicar o conhecimento. A sabedoria e o conhecimento precisam andar juntos. Você tem tanto curso na sua área do seu trabalho, você tem tanto conhecimento, você precisa ter sabedoria para saber usar o conhecimento que você tem. Então, às vezes a gente vê um pastor, um ministro, alguém ministro de evangelho, tem tanto conhecimento numa área que ele está padecendo. Tem tanto conhecimento numa área que ele ensina, mas que ele mesmo, ele ensina, mas ele está padecendo porque ele não tem sabedoria para aplicar na sua própria vida. Por isso que nós precisamos, então, buscar a sabedoria que vem de Deus para conseguir aplicar o conhecimento do Senhor na nossa vida. De nada adianta ter tanto conhecimento sem a sabedoria. As duas coisas andam junto e aqui diz, não fique pensando que é sábio, porque isso vai gerar orgulho. Eu acho que eu sou sábio demais, eu tenho conhecimento demais. Isso vai gerar um orgulho dentro de nós ao ponto da gente achar que é tão sábio e tem tanto conhecimento que não precisamos mais de Deus. A ponto de entrar uma soberba no nosso coração, de achar que a gente é maior do que Deus, porque a gente já tem toda a sabedoria. E ele diz assim, olha a chave do versículo, para cura. Tema o Senhor e não faça nada errado. Isso lhe será como remédio para curar as suas feridas. Qual é o remédio, queridos, para curar e para aliviar o seu sofrimento? Você está sofrendo? Você está passando por uma situação difícil de sofrimento? Você está doente? Você está aflito? O Senhor está dizendo que o remédio para curar isso é você temer ao Senhor e não fazer nada de errado. Então existe um remédio para cura.
Existe um remédio para aliviar a nossa aflição. E esse remédio é temer ao Senhor de todo o coração. É ter um coração que teme a Deus. A pessoa que tem um coração que teme a Deus, aqui diz, e não faça nada que seja errado. Se nós já temos um coração rendido que teme ao Senhor, nós não vamos fazer nada de errado, porque nós vamos ficar longe do pecado. Nós vamos nos afastar daquelas coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. Primeiro, porque nós temos essa sabedoria. A sabedoria de sermos dependentes de Deus. Temos uma sabedoria que vem dele, e quando buscamos a sabedoria que vem do alto, a pessoa sábia, ela já teme ao Senhor. Olha como uma coisa puxa a outra. A pessoa que busca a sabedoria de Deus e tem essa sabedoria, ela consequentemente, por consequência da sabedoria divina, ela já teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Quem teme ao Senhor tem medo de pecar contra Deus. Quem teme ao Senhor não quer perder a sua salvação. Quem teme ao Senhor guarda, zela pela sua própria salvação, pela sua comunhão com o Senhor, e isso faz com que a gente fique longe do pecado, longe das coisas que desagradam a Deus. Então, o que vai trazer cura para nós, o que vai trazer, o que é remédio para a cura das feridas, feridas emocionais, as feridas elas estão na alma das pessoas. Ferida de rejeição, eu sempre falo aqui, porque a área que eu trabalho é a cura da alma. Ferida de abandono, quantas feridas, feridas de aborto, ferida de injustiça. Quantas feridas as pessoas elas carregam? E aqui diz que há uma cura para essas feridas. Quando eu busco sabedoria em Deus, quando eu temo ao Senhor de todo o meu coração. Por quê? Porque eu vou ficar longe das coisas que me contaminam. Eu vou ficar longe das coisas que contaminam a minha alma e que vão trazer e criar todas essas feridas emocionais dentro de mim. Temer ao Senhor significa fazer o que é justo, certo, correto e agradável diante dos olhos de Deus. Temer é cuidar. Nossa, eu vou cuidar. Eu não quero pecar. Eu temo pecar e perder a presença de Deus. Eu não quero perder a minha salvação. Eu quero ter temor, eu quero estar blindado no Senhor. E automaticamente isso vai trazer cura para o nosso coração. Isso vai trazer alívio para os nossos sofrimentos. Isso vai se tornar um remédio. Temer ao Senhor é remédio para cura. Temer ao Senhor, buscar ao Senhor, queridos, é um remédio que vai aliviar a nossa dor e aliviar o nosso sofrimento. Porque quando que eu sou ferido? Quando que eu passo por sofrimento? Quando eu não tenho uma vida alinhada com Deus, quando eu não temo ao Senhor e quando eu tenho práticas de pecado ainda na minha vida. Quando eu ainda pratico o pecado na minha vida. Essas coisas vão trazer doença, vão trazer aflição e vão trazer tristeza. Pegou essa chave? Quando eu pratico o pecado, quando eu pratico iniquidade, quando eu não tenho temor ao Senhor, não busco sabedoria nele, não vivo uma vida justa e reta diante de Deus, eu vou ser uma pessoa doente, eu vou ser uma pessoa que vai estar aflita, eu vou ser uma pessoa que vai andar doente. Mas a Bíblia diz que quando eu temo ao Senhor e busco sabedoria e não cometo esses erros, e não cometo pecado, não faço nada, nenhuma prática errada, então, em resposta disso, da minha rendição a Deus, eu tenho a cura. Deus me retribui me curando. O meu corpo físico, ele está falando de um bem-estar, está se falando de longevidade de vida. Eu posso até ali ser atingido por uma doença, alguma coisa, mas ela logo é curada, porque nós estamos nesse mundo, é normal que às vezes a gente fique doente, é normal às vezes que a gente passe por um período de aflição, mas Deus ele já proveu a cura. A cura já foi feita, a cura é para aqueles que temem ao Senhor, a cura é para aqueles que servem ao Senhor. O alívio dessa aflição é para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para aqueles que buscam e temem ao Senhor de todo o coração. Amém, queridos? Essa é uma palavra de cura para você nessa manhã. Eu quero agora, nesse momento, estar orando por você. E também quero estar declarando o Salmo 91 sobre a sua vida, amém? Se você não conseguiu assistir desde o início, depois eu vou estar postando ele aqui. Não se esquece de inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações. Todos os dias de manhã nós estamos aqui trazendo um café com Jesus. Não é sempre no mesmo horário,
Tem dado alguma dificuldade no horário aqui, mas a gente sempre está aqui, amém? Eu quero orar por você. Se você se sente doente, se você se sente enfermo e você teme ao Senhor Jesus e você guarda a sua vida do pecado, eu creio que o Senhor agora nesse momento vai curar você e vai tirar e vai arrancar toda a aflição do teu coração. Se você ainda não tem a sua vida no altar com o Senhor, não teme a Deus de todo o coração e não está longe das práticas de pecado na sua vida, então hoje você também vai tomar uma posição com Deus, vai se posicionar em deixar essas coisas para trás e passar a ser um servo bom e fiel a Deus. Eu vou orar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que eu coloco a vida de cada um na tua presença. Senhor, visita essa casa, visita essa família, esses que estão ao vivo aqui comigo e aqueles que vão entrar para tomar um café depois com Jesus. Toca nessa vida, nesse coração. Pai, aqueles que te temem, aqueles que te buscam, Pai. Agora, em nome de Jesus, que eles recebam cura. Toca neles com cura. A tua palavra nessa manhã é de cura, é de remédio para as nossas feridas. Cura toda ferida de alma, cura toda ansiedade, cura toda tristeza, Pai. Cura toda ferida de orfandade, toda ferida de rejeição em nome de Jesus. Que seja curado. Envia o teu anjo, Senhor, agora nesta casa, um anjo ministrador para ministrar a cura dessas feridas emocionais. Toda cura de rejeição, Senhor. Toda cura lá na infância, Pai. Que essa pessoa estava aprisionada num espírito de rejeição, de abandono. Cura agora essas feridas emocionais em nome de Jesus. Entra nessa dor, nessa aflição que esse homem e essa mulher estão passando. E arranca agora, Senhor, em nome de Jesus, toda a aflição, toda a tristeza, toda a dor, toda a angústia. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que não temem ao Senhor, que possam se posicionar a temer a Ti, a buscar a Ti verdadeiramente, a ter uma vida de comunhão. Derrama sabedoria sobre nós. Nós buscamos a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Não confiamos na nossa própria sabedoria, Senhor. A sabedoria que nós sabemos que vai mudar a nossa vida é a sabedoria que vem de Ti. Derrama nessa manhã sabedoria, sabedoria divina sobre nós. Conhecimento divino, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Derrama temor de Deus sobre nós, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Que nós possamos viver uma vida justa, longe do pecado, longe da iniquidade, longe das coisas que trazem doença, longe das coisas que possam nos ferir, Senhor. Mas derrama cura, Pai. Como resposta do temor que temos a Ti, que haja cura, Pai. Cura, Senhor Deus, sobre a decepção, Pai. A decepção também é uma ferida que dói, Senhor, no nosso coração quando nos decepcionamos com as pessoas. Que o Senhor venha curar toda ferida de decepção. Em o nome de Jesus, Pai. Que o Teu poder entre em ação nessa casa. Que haja refrigério, que haja restauração, que haja renovo, que haja libertação através dessa palavra. Derrama do bálsamo, do remédio do Senhor, do bálsamo que vem de Ti, sobre todas as feridas. Eu vejo uma pessoa com lepra, Senhor. Ela tem muitas feridas emocionais e essas feridas estão tocando o corpo físico dela, estão deixando doente, em nome de Jesus. Que toda lepra desapareça, lepra espiritual. Eu vejo lepra espiritual que saia em nome de Jesus, porque essa lepra vai prejudicar o corpo físico. Que haja cura, recebe cura em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, o Salmo 91 de proteção sobre as nossas vidas e o dia de hoje. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você.
para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Pai, coloca sobre nós, Senhor Deus, as tuas armaduras, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada e o escudo. Cinge a nossa armadura com o sangue do Cordeiro de Cristo, com o fogo do teu Espírito, para que possamos estar protegidos contra todas as ciladas do mal sobre a nossa vida, Pai. Eu declaro esta casa, esta vida abençoada em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, Walter, Lúcia, Maria. Amém, aleluias? Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã de manhã. Um grande abraço. Depois você entra para assistir de novo o devocional. Que Deus te abençoe.